Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje nós iremos acompanhar o Evangelho do dia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus aparece em meio aos discípulos e diz uma frase importante: "A paz esteja convosco." Vamos deixar que a paz de Jesus possa ter efeitos na nossa alma, nos dando tranquilidade. Jesus questiona os discípulos que ficaram assustados achando que Jesus era um fantasma. "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas em vosso coração?" Irmãos e irmãs, precisamos, por meio da paz que o ressuscitado nos concede, nada temer. A paz de Jesus aumenta a nossa fé a ponto de tirar a dúvida do coração dos discípulos. A presença do ressuscitado iluminou a inteligência deles para que eles pudessem entender as Escrituras. E é o que nós queremos experimentar neste tempo pascal. Irmãos e irmãs, vamos ser pacientes com a nossa história de conversão, de santificação, de mudança. Vamos ter paciência com as pessoas que nós convivemos. Às vezes, os efeitos da pandemia tiram as nossas forças, nos limitam. Vamos, por meio da presença do ressuscitado, recuperar o nosso ânimo, a nossa fé, para não perder a cabeça com quem a gente ama, para não perder a paz, para não dizer palavras que não convêm. Jesus está mostrando aos discípulos que Ele oferece a cada um deles uma vida virtuosa, uma virtude que os tornará livres, por meio também da verdade. A partir do encontro com o ressuscitado, os discípulos são chamados a testemunhar, como diz Jesus no final deste Evangelho. E para testemunhar, nós precisamos fazer o que Jesus ensinou, fazer o que é certo, o que é correto. É preciso praticar as coisas boas, não somente falar.
mas fazer o que é bom, o que agrada ao Senhor. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.